Oi, gente. Tô só tentando chamar a Ivna aqui de novo, tá? Voltamos. Desculpa, Do gente. ventilador ali, gente. É, Calor da peste nessa fortaleza. eu tô suando, parece que eu tava Meu Deus, fazendo. eu tô com o ventilador de frente pra minha mesa aqui, ó. Ai, morrendo de calor. Agora a gente não pode nem passar a mão, né? Não, não, eu tenho rinite, e aí o vento traz a poeira pro meu nariz, fica coçando, e eu fico tentando me controlar. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Por isso que eu tenho que ficar em casa. Se eu estivesse na rua, se tivesse alguma coisa, eu ia transmitir para todo mundo, porque eu Ai, fico pegando gente. o tempo todo. Mulher, não consigo ver tua imagem aqui ainda. Você tá me vendo? Tô. Vocês estão vendo a imagem, gente, da Ivna? A Carolina perguntando se tem que repetir as perguntas. Se tem alguma pergunta tua que não foi respondida, sim, por gentileza, porque eu acho que eu só consegui salvar a da Mari. Não estão me vendo. Não estão te vendo. Vamos tentar Deixa eu sair recomeçar? daqui. É. Vamos, peraí. Então vai. Sai, eu te convido de novo. A gente está recomeçando aqui com ela, tá, gente? Vamos ver se dá para ver agora. Então, aquela pessoa que sabe super mexer com tecnologia. Agora foi. Beleza. Desculpa, você lembra que você estava falando? Que era a questão de pagar os ingressos, enfim. Ai, caiu de novo, gente. Caiu de novo. Vamos ver se ela volta. Minha gente, tá uma onda. É. Mas você estava falando dessa questão da gratuidade dos ingressos e de pagar, Estão me enfim. vendo? Pera. Eu acho que tá todo mundo vendo. Eu tô te vendo agora. É, a Carolina está falando sobre o esvaziamento das apresentações, que estratégias a gente pode pensar para lidar com isso e procurar datas que não tenham tantas apresentações, se isso é uma possibilidade. Certo. Eu vou falando aqui, eu não tô vendo vocês nem nada, mas eu vou acreditando em tudo que você está me dizendo aqui, tá? A gente está te vendo. Ó, seguinte, vamos lá. Sobre a gratuidade, tá muito estranho aqui, mas tudo bem, tá tudo parado no meu. Mas tá tudo bem. Eu só vejo o meu ventilador, tá tudo certo. Sobre a gratuidade, eu acho um pouco complicado. Eu acho que é uma questão muito mais da gente se organizar coletivamente, pensar o que, que é interessante para a gente nesse momento de mercado. Se ainda é formar a plateia, ou se é fortalecer quem já está trabalhando em temporada e que precisa desse recurso para continuar atuando. Eu acho que tem duas frentes aí muito claras. Sim, no meu entendimento, a gente precisa formar plateia, sempre, porque muita gente, eu vou dar palestra, gente, é decepcionante, assim. A gente meio que desilude quando vai. Eu vou dar palestra e geralmente começa assim, gente, quem daqui da palestra, quem aqui da plateia sai de casa para assistir um teatro? Ninguém levanta a mão. Quem daqui da plateia sai de casa para assistir uma música erudita? Ninguém levanta a mão. Gente, ninguém levanta a mão. Se você perguntar quem sai de casa para ir ao cinema, algumas pessoas levantam a mão. Então, é surreal. Agora, vai para barzinho, todo mundo vai, né? Assim, carnaval, todo mundo brinca. São João, ninguém vai. Isso é um público muito específico. Então, assim, às vezes eu faço esses questionamentos para saber aonde que a gente está, para quem a gente está conseguindo levar o nosso trabalho. E eu acho que a gente ainda está no período de pegar na mão e sair arrastando as pessoas para dentro da sala de espetáculo.
A gente ainda está nesse processo. Para esses processos, vale a pena uma formação de plateia. Para outros, quando já se tem plateia formada, eu acredito que vale a pena, sim, o trabalho da cobrança de ingressos, de bilheteria e por aí vai. Então, eu acho trabalhar isso. Não sei se a gente consegue chegar a um consenso, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fico sempre nesse conflito existencial de cobrar, não cobrar, e quem pode pagar e quem não pode pagar, né? Como que a gente vai também... o cara que vai se tacar lá do outro lado da cidade para vir até a casa de espetáculo e conseguir acessar esse conteúdo, que também a gente acha que está levando para todos os lugares e não está. Fortaleza é enorme, tem muita gente que não... Para muita gente a gente não chega. A gente não chega na nossa comunicação online, a gente não chega presencialmente, a gente não chega de forma alguma. Então, assim, uma grande parcela da população não sabe nem que a gente existe enquanto mercado. Eu escuto muito, às vezes eu vou para o supermercado e eu ouço gente, porque Fortaleza não tem teatro. E não é no supermercado longe. Eu moro no centro da cidade, perto do Dragão do Mar, no centro onde tem o Teatro de Alencar, sabe? Até perto da Casa Absurda. E a gente não chega. Então, será que a discussão agora é a gente pensar se vai cobrar ingresso ou se a gente precisa se juntar para formar um público? Tem que ver o que é a prioridade. Eu acho muito polêmico, assim. Tem que pensar muito. Eu, particularmente, acho estranho a gente não cobrar, porque a gente está competindo com um colega que está cobrando e que precisa daquela grana para pagar os custos. Mas também não acho válido a gente não cobrar e não trazer um novo público. Porque a gente fazer de graça para quem já nos assistiu, não sei se compensa, entendeu? Tem que pensar mesmo. E até porque, por exemplo, se eu faço de graça, se eu faço sem cobrar, alguém está pagando essa conta. Será que é o espaço cultural que está pagando o meu cachê? E aí, por conta disso, eu não me esforço para criar um público? Porque, na minha percepção, o espaço cultural tem por obrigação formar um público e ele que tem a obrigação de divulgar que eu vou estar lá? Ou sou eu que tenho que formar meu público para onde quer que eu vá, eu consiga chamar esse público para o espaço? A gente ficou um pouco nesse dilema quando a gente ficou à frente, junto com o Teatro Novo, da gestão do espaço do Teatro Carlos Câmara. A gente, na hora de montar a programação, a curadoria selecionou os espetáculos. Depois que a gente tinha os espetáculos selecionados, que a gente começou a encaixar, tinha grupo que não tinha seu público e esperava muito que o teatro fizesse a divulgação para que o público fosse, e tinha outros grupos que ele sozinho já trazia o público dele. Então, tem uma diferença aí, tem realmente que a gente dar uma nivelada nesses dois esforços, né? Do meu ponto de vista, é um esforço mútuo, né? Assim, isso. Tanto nosso de tentar entender isso que você estava falando antes, quem é o público que pode acompanhar determinado tipo de trabalho que a gente faz, ou evento, e ir atrás desse público, né? E começar a fazer essa conexão, mas também o contrário, porque eu vejo aqui, em alguns momentos também, de alguns espaços quererem já, e isso eu falo não só espaço de dança, eu falo de música, teatro, enfim, quererem levar só as pessoas que já têm o público, entende? Porque falar, isso aqui já vai resolver, já a programação já está, né, realizada, porque as pessoas já vão vir com o público delas, assim. Então, acho que a questão é como a gente pensa nessa multiplicação, né? E para multiplicação a gente tem que juntar esforços, né? Porque se for só um ou só outro, a gente sempre vai ter, né? Eu acho que um alcance aquém do que a gente poderia ter, assim. A Mari voltou. Obrigada, Mari. Arrasou, vi aqui. Dela aqui. Ivna, como faz para convencer o empresário a cancelar os eventos que têm grandes públicos diários, sendo que ela faz parte da porcentagem que não acredita nesse momento que a gente está passando agora?
Bem, eu acho que você tem que pegar o decreto que o governo do estado publicou ontem, certo? Sobre a situação de emergência do estado do Ceará. E acho que você pode também consultar o Ministério Público, que na sexta-feira já mandou uma ordem para os municípios para adiarem as suas programações. E você pode também pegar as decisões de algumas secretarias, por exemplo, Secretaria de Turismo, cancelou, fez notas oficiais. Você fazer um apanhado dessas notas oficiais que cada uma está publicando. O decreto, dá uma lida bem com carinho no decreto. Eu posso até mandar aqui para o Temporal Dança, para o Instagram, o decreto que eu já recebi pelo WhatsApp, para se for alguém, fala diretamente com o Temporal aqui, que ele pode depois, né, ajudar a dar uma divulgada, ou dar uma googada mesmo, bota lá no Google, o Governo do Estado do Ceará, decreto, você vai ver do estado de emergência e falar isso para ele, assim, que você está seguindo uma norma do governo do estado. É o Ministério Público que pediu para os municípios adiarem suas programações. O governo federal está fazendo um esforço, né? A OMS decretou como pandemia. Então, é um pouco além da nossa crença, digamos assim, né? Não está na nossa esfera de decisão. Está no sentido de que a gente tem que cumprir uma orientação internacional para poder conter a contaminação. Se a pessoa achar que não vai ter possível contaminação de vírus, deixa a critério pessoal dela. Assim, eu acho que você tem que chama teu advogado. Se você tem um contrato de patrocínio com esse empresário, chama teu advogado e senta com ele, faz uma defesa e apresenta numa boa. Não precisa também chegar dizendo, você está errado nisso, nem isso. É só dizendo, olha, por conta do nosso perfil de público, temos uma grande quantidade de público, a orientação do Ministério Público é que os municípios adiassem suas programações, o Estado do Ceará decretou o estado de emergência, de acordo com o decreto tal, dá uma lidinha lá no decreto, diz quais são as ações, diz quais são as medidas, e que medidas são essas que estão no decreto que impactam para que você precise adiar a sua programação. E aí fala em adiar. Na real, está todo mundo adiando, não está ninguém, muita gente não está cancelando. A menos que seja uma coisa calendarizada. Né? Por exemplo, a gente teve o carnaval. O carnaval ele só acontece naquele período do ano. Se isso tivesse acontecido antes do carnaval, o carnaval ia ser cancelado. Não tinha como a gente simplesmente adiar o carnaval. Mas, se é uma coisa que a gente pode retomar o calendário na sequência, fala em adiar, propõe uma nova data, em cima do que está sendo trabalhado como pesquisa de pico da doença. A ideia é que até o final do mês de março, a gente tenha passado aquela projeção do pico. E o que a gente está tentando fazer com todo mundo dentro de casa, não sei se você percebeu, se você tem acompanhado a curva do crescimento da doença, o que aconteceu na Itália. O sistema de saúde, existe um eixozinho, o X e o Y, em que a doença ela vai crescendo no eixo Y, só que o sistema de saúde ele tem um limite de condição de atender a população. Quando essa curva passa do limite da capacidade do sistema de saúde, a saúde pública entra em colapso, porque os hospitais não têm como atender, os médicos não têm equipe médica para atender, não tem como dar condição. E foi o que a Itália acabou passando. O que a gente está querendo fazer a gente tem no eixo X, que é o tempo, e o Y, para a gente controlar, a gente quer que essa curva diminua, para que ela não passe do limite de atendimento do SUS. Porque se passar, aí a gente vai ter uma situação de colapso. Então, a questão não o vírus é altamente letal. Ele não é altamente letal. A gente tem visto que de 200 casos, hoje a gente registrou uma morte. Se fosse o sarampo, a gente ia estar à beira do colapso mesmo. Mas não é. Então, é uma coisa que dá para a gente prevenir. Quem está com caso, tem gente que está em casa de quarentena, não está em hospital, e por aí vai. Então, a ideia é o seguinte, até o final do mês de março, que é o que eles estão projetando, se a gente passar do pico da doença
e começar a cair os casos até o final de março, provavelmente abril todo mundo está retomando as vidas normalmente. Então, você já pode pensar uma programação que tenha... Aí tem que pensar o calendário da Semana Santa, né? Então, como você consegue compensar isso para o empresário que está te patrocinando lá na sequência, para que esses atendimentos de público não fiquem a desejar, né? Para que você consiga cumprir o contrato. Eu não sei se eu Oi, Ivna, consegui ser clara. sim. Só uma coisa, assim, na segunda-feira a gente vai ter uma live com a Vamporá falando um pouco sobre essa relação dos cuidados com o corpo também, às 8 horas, gente, então já se programem, quem quiser. Mas é só uma coisa, um parêntese mesmo em relação a isso, porque eu fico pensando que a gente trabalha muito com a ideia de medicalização, né? Primeiro a gente cai doente, depois a gente se medica e aí a gente vai pensar na saúde, sabe? E então eu lembro que até uns dias atrás as pessoas falavam, mas já teve algum caso em Fortaleza para a gente fazer isso? Não, gente, a ideia é que não tenha casos, porque depois que começa a ter, a coisa entendeu, vai embora. Mas não, aí a gente esperou o quê? Ter 3 casos em Fortaleza para daí vamos começar a cancelar tudo, né? Então, acho que essa é uma lógica investida que a gente tem sobre o cuidado com o corpo, né, e com a saúde, que a gente precisa olhar para isso. Gente, eu só vou pedir para a gente encerrar os comentários e as perguntas agora, para a gente dar conta desse finalzinho. A gente já passou um pouquinho, na verdade, bastante do horário que a Ivna podia estar com a gente. Te peço desculpa. Então, eu me perdi também aqui. Desculpa, é que o papo tá bom, a gente vai indo. Então, ó, Miguel, acho que com tanto de eventos gratuitos que acontecem, acaba se criando um público não pagante, que quando se tem eventos que precisam lucrar com ingresso, eles não têm público. De certa forma, é bom para quem não tem como comprar ingresso, porém, quem precisa pagar uma conta com o dinheiro do ingresso, pesa. Eliane, veja essa realidade de pessoas no interior que não têm acesso aos bens culturais. Eu acho que esses são os, né, conjuntos aí, mais ou menos do mesmo tema. Posso continuar aqui? A Mari fala, eu falo em cancelar, pois é um evento que acontece todos os dias, né? É como se fosse um programa, então é uma parada por um período. E o Valfrido, Ivna maravilhosa, me explica um processo de produção da Ato Marketing Cultural. Meu Deus, vai começar a live de novo. Ok, voltando tudo do zero. Vamos, outra pauta, né? É outra pauta. Acho que é uma outra live, porque não cabe, né? Não cabe tudo numa live só. A gente pode pensar uma outra live sobre isso. Acho que eu vou aproveitar esse período de quarentena. Quarentena sem estar doente, que é o melhor, né? É o que a gente espera que todo mundo passe, né? Todo mundo bem dentro de casa, depois de assim, gente, foi só um susto. Eu acho que eu vou aproveitar para compartilhar mais coisas aqui pela internet, tá? Eu me prometi fazer isso e a correria do dia a dia acabei sendo engolida pela rotina, né? Tem lá um vídeo na minha timeline dizendo que ia compartilhar um monte de coisas e aí quando a gente chega de noite em casa morta de cansada, a gente acaba não conseguindo dar conta. Acho que eu vou aproveitar esses espacinhos ao longo da rotina aqui para ir postando mais coisas e ajudando vocês com essas dúvidas. E é isso. Quer fazer mais alguma pergunta? Dá tempo, vai. Que não seja pergunta da vida. Só uma coisa. Tem alguma pergunta aqui de alguém que já... A Mari falou, continua. E a Mari Pimentel, foi incrível, um super sopro de estímulo nesse momento. Obrigada, arrasaram. Desde ontem estou focando na minha carreira de blogueira, Mari. Você me estimulou a isso, agora aguenta. Vai ter que assistir todas as lives. Fazer lives. Peraí, a Mônica, muito massa esse compartilhamento de saberes. Qual é a pergunta da Carol? Peraí. A pergunta da Carol. A pergunta da Carol lá em cima, gente. A gente já não respondeu todas as da Carol? Cadê, moçada? A gente respondeu na live anterior, não? Vamos tomar café. Gente, eu sou cafezeira. Vamos tomar suco de café. Sobre o esvaziamento das apresentações, que estratégia a gente pode pensar para lidar com isso? Procurar datas que não tenham tantas apresentações? É essa? Acho que sim.
E a... Faz Entendeu a a pergunta? pergunta aí. Não, Deixa eu achar de tá aqui novo, na gente. live. Ai, pera, que a gente está Sobre o procurando. esvaziamento das apresentações, que estratégias a gente pode pensar para lidar com isso? Procurar datas que não tenham tantas apresentações? Ah, Essa... isso aí, gente, é uma loucura. Vocês Beleza, Carol. recordam, vocês recordam do calendário do ano passado, do segundo semestre? Gente, teve uma hora que eu virei para a minha equipe e disse: Meu Deus, a gente está vivendo o fim do mundo, porque todo mundo está fazendo festival ao mesmo. Cara, acho que foi no mês de outubro, foi, Sara? Foi final de setembro até novembro. Tinham 2 festivais por final de semana nessa cidade. Tinha uma hora que eu Sim, fazia assim, eu gulgava e tinha uma coisa num canto, outra coisa no outro canto, as é, programações se chocando. E eu disse, meu Deus, deu a louca na produção cultural dessa cidade e tá todo mundo fazendo tudo, mas é porque coincide com a liberação dos recursos, ninguém quer fazer festival sem estar com recurso em caixa, né? Então, assim, não. isso é um risco muito alto. A gente que faz isso sabe a dor de cabeça que tem que contar com a compreensão de artistas, de fornecedor, de espaço, porque o dinheiro não cai, aí tem um atraso, por aí vai. Então, todo mundo quer se resguardar para fazer com tudo certinho, com dinheiro no caixa. Aí, quando libera para todo mundo de uma vez. E fora que tem o período chuva, né? Agora, primeiro semestre, é terrível de você fazer evento na cidade, porque a gente é assim, chove, a gente não quer sair de casa, né? Então já baixa aquela preguiça, já todo mundo, ah, não, amanhã eu vou, não vou. Então tem essa característica na cidade. Muita E coisa tem se ainda concentra no segundo duas questões, semestre. né, Ivna, que é, tipo, a cidade vira o caos mesmo, porque nunca está preparada para chuva. Derrete, Fortaleza derrete. A gente É, também joga muito lixo na rua, isso enche os bueiros muito rápido, e aí, né, enfim, essa falta de cuidado nossa com a percepção coletiva e cuidar da higiene dos espaços públicos também. E também tem uma coisa que tem vários lugares que realmente não estão preparados, né? As pessoas vão tocar o quê? Debaixo de chuva, né? Os espaços são todos abertos, aí não pensam nenhum tipo de proteção, ou então alagamento, é. pensar na proteção faz com que tenha um investimento maior de produção, e aí, às vezes, o espaço não tem como fazer frente a isso. Uma série de Total. questões, né? E Aí, com aí, relação aos espetáculos, certo? uhum, Eu sei que falar é fácil, né? De fazer, difícil é fazer. Mas tem uma coisa que eu sinto falta, que é. Mas aí eu acho que é porque também existe uma questão que a gente não aprende isso na escola, assim, na nossa formação, dentro da nossa formação. Dependendo da sua formação, você acaba não conseguindo acessar isso. Mas hoje com a internet, e agora com todo mundo, né, se voltando a ficar mais quieto, paradinho no seu que é aprender um pouco mais sobre marketing digital. A gente tem uma plataforma na mão, e muitas vezes até falo isso para que eu escute também, porque a gente é daquela geração que está aprendendo, né? Enquanto a meninada chega já sabendo tudo, já fazendo tudo e já ensinando para a gente, é entender onde está o nosso público para aquela obra dentro da internet. Não que isso vá gerar todos os retornos, mas, por exemplo, trazendo o caso das travestidas, né? Eu vou montar um espetáculo. Para quem eu tô, com quem eu tô falando? Eu tô falando para quem? Essa coisa de a gente identificar quem é o nosso público, para quem a gente está falando, é o que vai dar um termômetro se a gente vai ter público ou não para a nossa apresentação. E a gente criar mecanismos de de construir esse público. Porque é muito comum a gente faz espetáculos, se mata para fazer uma pergunta incrível. Ah, sim, entendi a pergunta aqui do Matos Costa, certo? Vou só concluir essa aqui, aí respondo essa daí. A gente não tem o hábito e a estrutura de criar esse público, e aí espera que o nosso espetáculo seja um sucesso. Não que a obra não seja boa, mas um sucesso de público, a gente precisa chegar onde o público está. E aí a gente tem que repensar se fazer. Matheus, desculpa, é porque estava a página do Instagram Matos Costa. Matheus, se a gente está conseguindo comunicar para quem a gente quer
Eu acho que a gente pode usar como exemplo a indústria cultural, ela faz isso muito bem, né? Assim, quando a gente vai, dadas as devidas proporções, a gente sabe quando um filme vai estrear 6 meses antes dele estrear no cinema. E aí a gente vê o quê? Um teaser, a gente vê uma notícia no jornal, a gente começa os públicos que se interessam por aquela temática começam a receber essas informações. Então, entra um trabalho. Aí tem toda uma equipe que tem que fazer esse trabalho por trás. Não é o artista que vai conseguir fazer isso sozinho. Tem o trabalho de uma assessoria de imprensa, você tem que ter uma pessoa que saiba escrever para a internet, alguém que faça a gestão das mídias sociais, alguém que consiga fazer o relacionamento com o público. Então, assim, de fato, se você é o bloco do eu sozinho, você não consegue fazer muita coisa. Você faz o que tem com o recurso que tem. E faz. O que toca é fazer, não deixar de fazer. Mas, se você tem um grupo de teatro, por exemplo, que tem pelo menos 3 pessoas, divide uma função para cada um e cada um fique responsável por aprender alguma coisa. Ah, tá aqui, você vai aprender sobre marketing digital e vai aprender sobre como fazer anúncios na internet. Ah, você vai aprender sobre assessoria de imprensa e vai entender como é que se faz um bom release para o jornalista para acabar a pauta na imprensa. Ah, você vai aprender design e você vai desenvolver as nossas artes. Ou cada um vai juntar uma graninha e todo mês a gente vai juntar uma graninha para quando a gente for estrear o espetáculo, a gente ter dinheiro para contratar alguém para fazer isso para a gente. Porque precisa. Precisa. Isso é muito mais relacionado à comunicação do que à produção. O trabalho de produção, ele não faz isso especificamente. A gente acaba dando todo o suporte, mas é muito comum as pessoas chegarem para a produção querendo que a produção dê conta desse perfil de trabalho. Esse perfil de trabalho é de comunicação, ele não é de produção. A produção, ela existe para fazer a coisa acontecer. A comunicação, ela vem para dar o acabamento e tornar isso público. Público e para diversas áreas onde ela tem que se relacionar. Essas duas E áreas, elas agora, né, andam Ingrid, juntas. nessa área de mídia digital ainda